Olá a todos, sejam bem-vindos ao Coach Football Chat número 5. O Coach Football Chat conta com o apoio da Sapienta, uma empresa ligada à área da formação e em que uma das especializações é precisamente o futebol. Visitem o site oficial www.sapienta.pt e descubram a sua oferta formativa de excelência. Hoje teremos uma conversa animada e para a qual todos estão convidados para opinar, debater, questionar tudo aquilo que for aqui dito. Como sabem, este é um espaço privilegiado onde pensamos o futebol e tudo o que o rodeia. O meu nome é Filipe Costa e comigo estão também o David Souza. Bom dia, caros colegas. Vamos a mais um coach. E o Décio Fialho. Olá, sejam bem-vindos. É um prazer estar convosco para mais um momento de partilha, discussão e troca de ideias. Ora, o nosso tema de hoje é adaptar a equipa ao modelo de jogo ou o modelo de jogo à equipa. No fundo, o que pretendemos explorar são as relações de adaptação entre um treinador e uma nova equipa, e a sua nova equipa, digamos assim, no que diz respeito à aplicação das suas ideias, do sistema de jogo que lhe é mais familiar, do modelo de jogo que tem pensado e nas ideias que pretende aplicar na equipa. Na minha opinião, talvez seja importante começar por definir o que é isto de sistema e de modelo de jogo. O sistema de jogo, no fundo, envolve a organização dinâmica da equipa em campo e está incluído dentro do modelo de jogo. Através do modelo de jogo, o treinador e os jogadores desenvolvem uma dada forma de jogar, com determinados princípios de ação. Deste modo, cada treinador concebe e cria o seu próprio modelo de jogo. Para além disso, o seu desenvolvimento depende também da forma como os jogadores e a equipa assimilam, compreendem e concretizam aquilo que lhes é incumbido, digamos assim. E está também relacionado com a cultura e o contexto na qual a equipa ou o clube está inserido. Penso que, ou pelo menos supostamente, quando um clube contrata um treinador, está a contratar as ideias de jogo que este tem para a equipa. Mas também, quando um treinador chega a um clube, tem que compreender a sua história, a sua cultura e o seu enquadramento geográfico e económico. No fundo, temos aqui uma questão de dois sentidos, digamos assim. Se o treinador não se envolve com tudo isto, com esse enquadramento, o mais provável é não ter o mesmo sucesso que teria caso tivesse essa situação em conta. Na minha opinião, é importante que um treinador não abdique das suas ideias no momento em que começa a trabalhar numa nova equipa, sendo que isto dependerá também da confiança que transmite aos seus jogadores e no resultado dessas mesmas ideias. Ora, como todos compreenderemos, nenhum jogador confia eternamente numa ideia que não se mostra eficaz. Como tal, cabe ao treinador essa capacidade de adaptação constante para que consiga explorar o potencial da sua equipa e dos seus jogadores. Exatamente, mas para mim é bastante simples. Tudo se resume ao tempo. O treinador, ao ingressar num novo projeto, num novo clube e equipa de trabalho, é necessário tempo para conhecer os cantos à casa, para encetar, neste caso, uma nova abordagem de trabalho com métodos e estratégias que pertencem à lógica própria do seu trabalho. Ora, parece-me que, mesmo iniciando a colaboração com um clube com alguma antecedência, tempo suficiente para compreender o contexto e selecionar mais valias para a equipa, sob forma de jogadores e não só, mesmo assim, creio que não aproveitar o que é detectado como bom, porque há sempre coisas positivas, é não apresentar o discernimento suficiente para uma avaliação capaz. É não aproveitar e fazer valer-se da ajuda para o sucesso eficiente. Claro está que, mesmo que de forma inconsciente, as mudanças forçosamente acontecerão. Forçar imediatamente a equipa ao modelo próprio do treinador à revelia do passado recente e da lógica de trabalho vigente vai contra uma perspectiva da apresentação de conteúdo e da sua consolidação. No longo curso, ou seja, numa janela temporal maior, o treinador orientará sempre o contexto à sua visão de jogo, ou do modelo. Fazê-lo de forma forçada, sem respeito pelos ritmos de adaptação, parece-me improdutivo. Primeiro que tudo, acho que é necessário ir ali ao cerne da questão, isto é, mas o que é isto do modelo de jogo? O modelo de jogo não é mais nem menos do que a ideia e a forma de como eu quero que a minha equipa jogue, ou seja, existe também um conjunto de princípios e subprincípios com o objetivo de ter sempre uma equipa organizada. Relativamente a esta questão, eu não acho que devemos adaptar o nosso modelo de jogo à equipa que temos ao nosso dispor, nem também adaptar a equipa ao modelo que melhor dominamos. Melhor dizendo, isto não é ou não deveria ser uma fórmula linear. O modelo de jogo que o treinador decide impor numa equipa e, consequentemente, a metodologia que ele utiliza para potenciar esse modelo tem de ser, primeiro que tudo, adequada ao contexto em que está inserida a equipa, os jogadores, o treinador, as características do país, da região, da cidade do clube, etc, etc. Só após avaliar este contexto, o
treinador deve decidir qual a melhor forma de potenciar a sua equipa. A possibilidade de esse treinador ter resultados positivos é muito maior quando um modelo de jogo encaixa com o perfil dos jogadores, com as exigências da competição, e esse sim será o papel fundamental do treinador, que é fazer funcionar em simultâneo o modelo de jogo adotado, as características dos jogadores e as competições que irá disputar. Bom, parece-me que tal como o Décio disse, todas as nossas opiniões até aqui vão no sentido disto não ter uma lógica linear, ou seja, não depender só do treinador adaptar ou da equipa se adaptar àquilo que é pretendido, até porque existem aqui diversos fatores que influenciam isso, nomeadamente um dos fatores que o David referenciou que me parece que é fundamental, que é a questão do tempo. Do tempo, na medida em que esse tempo, o tempo despendido, implica a passagem de informação, o entendimento, a compreensão, a recepção e a compreensão da informação que o treinador passa aos jogadores e depois a aplicação desses mesmos conteúdos, digamos assim. Talvez fosse interessante começarmos por pensar aqui em conjunto que estratégias ou o que é que deverá ser tido em conta em situações em que nós, treinadores, possamos encontrar mais resistência por parte dos nossos jogadores, mais resistência para, por exemplo, pegando aqui num exemplo prático, para a implementação de um sistema de jogo diferente. Certeza que ou já vos aconteceu, ou é uma situação que é familiar a todos nós termos logo no início de uma época um sistema de jogo mais ou menos pensado para aplicar numa nova equipa e encontrarmos resistência nesses mesmos jogadores, até porque jogavam num sistema diferente há não sei quantos anos, ou estão habituados a jogar numa posição que até aquele novo sistema, alguns jogadores estão habituados a jogar numa posição que até naquele novo sistema não existe. Como é que entendem este problema? Quais é que vos parece que são as estratégias que podemos usar ou que podemos ter em conta? Bem, num mundo perfeito, imaginando isto, nós chegávamos a um clube dizendo assim, meus amigos, não há aqui nada, agora tu constróis aquilo que tu quiseres. Pá, isso era espetacular. Eu tenho as minhas ideias, eu gosto de jogar em 4-3-3, em 4-4-2, em 5-3-2, o que for, e eu chego ali e vou buscar os jogadores, obviamente sempre limitado, com processos económicos, com tudo o que é o contexto do clube. Há sempre limitações, nunca nada ideal, porque caso contrário, isto também era fácil demais. Mas de qualquer maneira, mediante mesmo essas limitações, seria benéfico eu construir uma equipa, uma ideia, uma lógica de base, do zero, a minha imagem a 100%. Claro que isso é impossível, nunca vai acontecer, e felizes daqueles que têm metade desta oportunidade. O que acontece é que há sempre muitas pressões externas, ou porque tem que ser este ou aquele jogador, ou porque tem que haver esta ou aquela contratação, porque o clube tem que gerar dinheiro. Portanto, eu nunca consigo ter os jogadores definidos. A minha ideia de jogo, quando é passada, é sempre condicionada porque ou vem um mercado de inverno ou um mercado de verão e os jogadores vão embora e vamos ter que reiniciar o processo, mesmo que a ideia já esteja incutida na maioria, aquele vai ter que se adaptar. Portanto, há sempre adaptações a acontecer. Não obstante, eu agora faço recurso da memória e lembro-me do senhor JJ, que é um senhor que treina neste momento o Sporting Clube de Portugal, referir que os jogadores têm que se adaptar ao que eu quero. Eu é que mando naquilo. Eu digo assim e vocês fazem assim. Não há cá adaptação ao que vocês querem. Eu tenho que arranjar aos jogadores ou mudar-lhe as ideias, mudar-lhe a forma de pensar, de perceber o treino, de perceber o jogo, àquilo que eu acho que deve ser. Portanto, de uma forma geral, a minha ideia particular. Acredito que a ideia de jogo, a ideia daquilo que eu quero para a minha equipa, do treinador, vem sempre ao de cima. Honestamente, no longo termo, no longo prazo, vem sempre ao de cima porque não há outra forma. Ele é que está a trabalhar com os jogadores, ele é que faz aquilo acontecer, portanto, há sempre uma orientação para as ideias do treinador. Mas, e não quero ser repetitivo, mas há sempre a necessidade de nos agarrarmos ao que já existe. Portanto, o Rui Vitória, quando entra agora no Benfica há pouco tempo, portanto, desde o início da época, mas é recente, ele, lá está, teve a crítica do seu antecessor dizendo que o cérebro ainda lá estava. Ou melhor, o cérebro não estava, mas as ideias mantinham-se. Isto para dizer o quê? Que tudo o que é o modelo de jogo, tudo o que é a forma de jogar do Benfica era igual, porque os jogadores eram os mesmos. O Rui Vitória seria imprudente se chegasse lá, não, isto agora é tudo diferente. Ia ter sucesso muito mais tarde do que se calhar
esta série de vitórias que tem acontecido até agora. Portanto, esta é a minha opinião, de que no longo termo devemos apostar na ideia consolidada do que é o nosso jogar, porque isso acontece de forma quase inconsciente, porque é mesmo assim que funciona, as relações estabelecem-se com as pessoas que lá estão, mas nunca retirando, no momento em que se entra, aquilo que já está feito. Acho que é imprudente, acho que não é lógico estarmos a deitar fora coisas que estão construídas, do saber jogar, do saber estar em campo, mesmo que essas coisas, querendo ser mudadas, porque vem um treinador novo, ou porque já não se gosta do outro, ou porque se tem que trocar, nós temos que mudar as ideias, mesmo tendo obrigatoriamente que se mudar as ideias, deve-se manter alguma coisa, caso contrário, a mudança tão radical pode trazer dissabores. A minha opinião vai ao encontro daquilo que o David já disse anteriormente e o que ele acabou de referir agora. O que ele referiu agora, o contexto, a economia do clube, os jogadores que o clube tem à disposição, isso obviamente que influencia o papel do treinador. Como ele disse anteriormente também, o tempo. Para criar um modelo de jogo e para que esse modelo de jogo seja rentável é necessário tempo. É necessário tempo para o treinador trabalhar com os jogadores, para o treinador conhecer o contexto do clube e até para os jogadores novos que estão inseridos nesse clube também terem conhecimento de como trabalha o clube e de como trabalha o treinador. Por isso eu digo que o modelo de jogo está relacionado com o modelo de treino. Os dois trabalham como se fossem um só. Um orienta a estrutura da equipa e o outro desenvolve essa estrutura. Ou seja, é possível criar um modelo de treino sem que este seja orientado num modelo de jogo. Neste caso, o resultado seria jogadores bem treinados sem um objetivo em comum. Também, por contrário, não tem utilidade nenhuma criar um modelo de jogo sem que esse modelo de jogo seja treinado na equipa. A melhor opção seria mesmo trabalhar os dois em simultâneo. Bom, parece-me que concordamos aqui que o tempo, que é um aspecto tão valioso num trabalho como o nosso, não é? E que não existe, que a maior parte das vezes não é disponibilizado, porque as coisas são para aparecer feitas para ontem, não é? E que esse tempo é provavelmente o principal entrave, digamos assim, à implementação de novas ideias. O David deu aqui o exemplo dos aspectos que provavelmente, e aqui entramos um bocadinho na especulação, porque não conhecemos o dia-a-dia, mas que provavelmente Rui Vitória teve em conta quando entrou em funções como treinador do Benfica, portanto aproveitou algumas das coisas que já estavam feitas. Temos também, provavelmente, o exemplo contrário, que é o Jorge Jesus, que tal como refere nas palavras, tal como as palavras que o David citou, mostram qual é o entendimento dele, que provavelmente chegou a uma casa nova e disse não, isto é uma folha branca e agora eu é que digo como é que isto vai funcionar. Ou seja, esse contraditório é muito bem colocado agora. Estiveste bem agora. Temos dois exemplos que... obrigado, já agora, obrigado. Não, temos dois exemplos. Exatamente. Dois exemplos de quem? Ok. Também podemos pegar aqui, ok, se calhar o Rui Vitória chegou a uma equipa bicampeã com processos mais coesos, digamos assim, uma estrutura mais coesa dentro da equipa, ideias mais definidas, e pegou em algumas das coisas e sucessivamente foi alterando consoante aquilo que seriam as suas ideias. Se calhar o Jorge Jesus chegou a uma equipa, não sendo campeão, com certeza também tinha alguns processos consolidados e que garantiam algum sucesso, mas que disse, não, isto agora é uma folha branca e eu é que digo se é 1 metro para a esquerda ou 1 metro para a direita. Portanto, temos aqui dois exemplos que me parece que são excelentes para que possamos perceber quem adapta ou quem faz o quê. Ainda assim, não houve uma revolução. Pode ter havido uma revolução de ideias. Que essa, se calhar, é aquela que nos é mais pertinente e aquela que nos devemos agarrar mais. Mas houve uma revolução do plantel. Do que é que saiu, o que é que entrou, que permitiu ao treinador dizer assim, pá, realmente é uma coisa completamente diferente do que estava antes. Houve sim, e essa é a mais importante, uma revolução de ideias, uma revolução de pensar, uma revolução, bem ou mal, que gostes ou não, é diferente. E sendo diferente, neste momento, ao dia de hoje, o Sporting Clube Portugal está em primeiro na tabela classificativa e que, obviamente, faz com que estas ideias, gostes ou não, tenham tido efeito, não é? Eu acho que, não sei, Décio, não sei se queres... Sim, eu ia dizer que, e agora temos outro caso que é, José Peseiro chega ao Futebol Clube do Porto e este vem habituado, ou vem vindo a trabalhar num sistema de 4-4-2, chega ao Porto que vem
claramente nos últimos anos a ser trabalhado num 4-3-3. Porventura será podemos ser muito precoces no tempo em avaliar já esta situação, mas será de interessante acompanhar como é que o Peseiro vai trabalhar em função das circunstâncias que possa haver. Claro, eu acho que aí, nesse exemplo até, provavelmente o aspecto mais importante é a questão do timing, não é? Porque não tem nada a ver nós começarmos a trabalhar em julho, com um mês, melhor ou pior, na América ou em Portugal, a trabalhar com calma e a poder implementar as ideias, ou a pegar numa equipa que está em velocidade de cruzeiro e ter de apresentar resultados. Gostava só aqui de lançar mais um tópico para a nossa conversa, que é, e pegando um bocadinho na tal ideia do exemplo que foi dado de Jorge Jesus, que diz: isto aqui funciona como eu acho que é e como eu quero que seja, e portanto não há aqui nenhuma negociação no que tem a ver com as ideias para a equipa. Temos também outros treinadores que constroem um modelo de jogo em conjunto com os seus jogadores, ou seja, através de ideias mais flexíveis e de mais ajustáveis, e que em negociação, digamos assim, constante com o jogador, conseguem criar aqui algumas ideias. O que eu vos queria desafiar, digamos assim, é a pensarmos aqui em conjunto: será que isto acontece? Será que existe essa negociação? Sim, não, quando, em que situações é que nós, treinadores, podemos colocar essa hipótese? Não sei, queria deixar-vos aqui esse repto. Sim, assim, para mim, do ponto de vista lógico, o jogador nunca pode dar mais do que aquilo que consegue. Isto é, mesmo que quando colocado sob pressão e referido, meu amigo, tu tens que fazer isto, caso contrário eu não conto contigo, mesmo que exista essa pressão, ele pode até alterar o seu comportamento, nunca vai poder dar aquilo que não consegue. Imagina, o Slimani não consegue correr mais do que aqueles metros por segundo, uma velocidade máxima. Mesmo que treine muito, há sempre um limite. E eu posso querer esticar um limite que o jogador não consegue dar. Portanto, eu quero que esta equipa funcione desta forma. Não funcionar desta forma, o que é que eu faço? Reconstruo a mesma? Arranjo outros jogadores que interpretem aquilo que eu quero? Ou adapto aquilo que eu tenho à capacidade que ele consegue dar? Ou seja, pego dos jogadores que existem, eles só conseguem fazer isto, vou tentar, com o que eles conseguem fazer, criar alguma coisa, ou ao contrário, olha, vai-te embora e vem outro. E este é o cerne da questão, isto é o que temos aqui a discutir. A meu ver, estar a deitar fora o que já existe de um momento para o outro, não dando este tempo necessário, parece-me, lá está, vou dizer outra vez, mas parece-me improdutivo, porque não concorre com a inteligência prática, a inteligência contextual do treinador, perceber o que é que eu posso fazer com o que aqui está agora, antes de querer modificar as coisas todas. O Jorge Jesus, que é um paradigma, quer se queira, quer não, porque realmente esta forma de estar, que choca um bocadinho às vezes com o mainstream, faz-nos pensar de outra maneira, e esta lógica de pensar foi chegar e haver ali uma cisão completa da ideia. Ok, isto funcionava assim, eu agora quero que funcione desta forma. E se não funcionar assim, não quero, não pode ser, ou seja, não quero que, não pode acontecer, não é assim que deve ser, é assim que eu quero, é assim que vai acontecer. Mas isto não significa que o sucesso seja perene, porque efetivamente neste momento o Sporting Clube Portugal já não está nas frentes todas, teve até alguns dissabores no que toca a competições que, não sendo tão importantes no espectro do clube, acabam por minar um bocadinho o que é a lógica de sucesso, e portanto não podemos pensar nisto numa lógica de que chegou ali, fez isto, neste momento está a ter sucesso numa prova que tem a sua importância interna, mas nem tudo são as coisas boas que podemos antever desta forma de trabalhar. A meu ver, não aproveitar o que já existe é mau, pelo menos no imediato, ou seja, de quando se entra. No longo prazo, esta forma de trabalhar permite que as nossas ideias entrem e aquilo seja considerado de outra maneira. Não é? Eu acho que o ideal para nós treinadores é, obviamente, que temos que ter a nossa ideia, a nossa forma de trabalhar e de jogar, mas temos também de arranjar uma estratégia para cativar os jogadores a essa forma de jogar, David. Eu acho que se o treinador Jorge Jesus conseguisse que o Sporting arranjasse um jogador para substituir o Slimani, que fosse ao encontro daquilo que é as suas formas de jogar e que rendesse mais que o próprio Slimani, eu acho que o Jorge Jesus não teria a mínima dúvida
de trocar por outro jogador ou não. Isto também vai ao encontro daquilo que já discutimos aqui, que é o poder económico do clube. Certo ou não? Sim, é verdade. Mas, por exemplo, o Jonas agora joga com o Mitroglou, com 2 pontas de lança. Quando é que isso aconteceu no Benfica a última vez? Lima? Mais. Antes do Sempre. Lima não havia Jonas. Certo, mas eu estou a falar com 2 pontas. Quando é que o Benfica jogava com 2 pontas? Sempre. Sempre. Nos últimos 6 anos. Quando? Não. Na época Com o- passada, nas competições europeias, Com o mais Lima, com o Cardoso. propriamente fora de casa, o Benfica jogava com um ponta de lança. Com Sim, quantos? mas, eu, Pronto. sim, mas o sistema em 70% dos jogos do Benfica era com aquele sistema como o JJ joga. Vais apostar nos 70%? Vou É apostar por aí, nos mais ou 60%, menos. 70%, sim. Ok. Mas Sem eu acho que se formos ver as estatísticas, sempre que o Jorge Jesus não alterou a sua forma de jogar, Correu melhor. venceu os jogos. Ok. E porquê Isto é um dado interessante, não é? estás a querer ir buscar o David Luiz à esquerda? Não, o David Luiz à esquerda, o modelo de jogo era o mesmo. O modelo era a posição... Ou seja, nem era o mesmo, porque a ideia que o treinador queria para o lado Sim, esquerdo não conseguiu era- cumprir. Ok, o sistema tático, Pronto, certo. Ok, Agora, o que eu boa, quero dizer com isto certo. é, não dando de uma maneira, ou seja, a ideia que ele tem é uma, não dando, muda-se. Isso também faz parte do modelo. Pode estar no modelo de jogo haver várias interpretações para contextos Exatamente. diferentes. Portanto, isso aí Claro que sim. faz parte. Agora, o que tu estás a dizer, o Slimani não funciona, devemos buscar outro. Isso é verdade. Isso é ir ao encontro da ideia do treino, da ideia do modelo de jogo do treinador. Não sendo possível, o que é que tu fazias? Porque nós estamos a falar da elite. Muito bem, e isso também é importante. Também temos de ter as referências lá em cima. A elite é, não quero este, quero ir buscar outro que se Bem adapte outro. às minhas características, àquilo que eu quero que a equipa renda, aquilo que eu quero que a equipa faça. Não sendo possível, não nos vamos adaptar, não vamos criar condições. se nós... A ideia é essa. Sim, A sim. ideia é só mesmo essa. Não... Obviamente que temos que criar condições para que isso resulte. Se o treinador não se adapta, não pode jogar com 10, não é? Não pode jogar sem um jogador. Ou seja, poder até pode, mas de certeza que não iria correr bem. Lá está, parece-me em jeito de apanhado, digamos assim, daquilo que das opiniões que fomos aqui dando, que o tempo é um fator primordial na implementação das ideias aqui ou em qualquer contexto que tenha a ver com persuadir e garantir que os jogadores e pessoas interpretem aquilo que não são as ideias deles no momento inicial e são as ideias de alguém que está a tentar colocá-las em prática. Depois, existe outro fator que no fundo vai de encontro ao que o Décio estava agora a referir, que é a questão das ideias que funcionam, ou seja, cada ideia tem tanta força quanto eficaz for, ou seja, eu não consigo convencer eternamente os jogadores a fazer as coisas de uma maneira se sucessivamente depois os resultados não são aqueles que seriam esperados. Como curiosidade hoje, vou deixar a sugestão de um livro de leitura extremamente simples e acessível para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre o desenvolvimento do modelo de jogo no futebol. O livro chama-se Desenvolvimento do Jogar segundo a Periodização Tática, foi escrito por Marisa Silva e tem uma grande influência do professor Vítor Frade. Pertence à coleção Preparação Futebolística, portanto deixo aqui a sugestão para quem nos quiser seguir e depois partilhar também um bocadinho daquilo que forem as ideias apresentadas neste livro. Para finalizar, infelizmente vamos ter de terminar por aqui hoje o Coach Football Chat. Este assunto ainda teria muito mais para dizer e parece-me que mais cedo ou mais tarde vamos voltar a tocar em alguns dos pontos que foram aqui partilhados e ficaram por completar, digamos assim. Esperemos que estes minutos tenham sido agradáveis para todos e aguardamos pelo feedback de todos os treinadores que nos ouvem. Foi um prazer da minha parte partilhar este espaço com o Décio. Espero que este episódio tenha sido do vosso agrado e contamos com vocês para o próximo episódio do Coach Football Chat. E com o David. Eu gostava de terminar com a ideia de que não é possível trabalhar com as ideias de outros. Cada um possui as próprias, é elas
que faz recurso para lidar com as idiosincrasias diárias. Essa é a tónica final. A necessidade de perceber e orientar o meio em função do meu método. Negligenciar a partida uma forma porque ela não encaixa na minha pode trazer dissabores. Revela inadaptação. Um abraço. Este coach contou com o apoio da Sapienta e a sua oferta formativa de excelência em futebol e não só. Conto convosco para o próximo Coach Futebol Chat. Até breve.